Olá, como vão? Deus abençoe. Temos um texto hoje que está na sequência daquele que vimos na última mensagem. Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia, lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, no verso 25. A partir dele nós vamos ler. Acompanhe comigo, por favor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: O que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isto e serás salvo. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse-lhe: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo do outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu tu pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma forma. Irmãos, eu hoje quero chamar a atenção para a diferença entre 2 palavras. A palavra caridade e a palavra esmola. A palavra esmola, na nossa cultura, traz a ideia de dar pouco, de dar o que sobra ou de dar o que não faz falta. Traz junto a ideia de dar para aquele que é incapaz e não para aquele que está incapaz. Por isso é que a esmola traz junto a ideia da humilhação. Talvez você vai dizer: não, pastor, eu dou esmola, não significa que eu estou humilhando ninguém. Mas a pessoa que recebe se sente humilhada. Como você ficaria se alguém te desse uma esmola? A pessoa que dá uma esmola, ela não faz nada diante de Deus para alcançar de Deus o favor, para alcançar de Deus a alegria do Espírito, para alcançar de Deus a aprovação. O próprio Jesus, uma vez ali perto do gasofilácio, ele viu pessoas que davam grandes somas, punham no gasofilácio no lugar do ofertório, e veio uma viúva e colocou 2 moedas. Jesus disse: olha, aquela viúva deu mais do que todos os outros. Os discípulos o questionaram e disseram: não, Senhor, nós vimos os outros dando grandes somas. Jesus disse: não, eles estavam dando aquilo que sobrava. Essa viúva deu tudo quanto tinha. O que eles davam no templo era esmola. Veja que a ideia da esmola não alcança somente a pessoa que está em hipossuficiência, mas às vezes até a própria obra de Deus, até o próprio Deus. É como se Deus precisasse de uma esmola, é como se a igreja precisasse de uma esmola. Ainda que a soma seja grande, não é alguma coisa que é importante para aquela pessoa que está doando. A ideia da esmola é isso. Agora, caridade. A palavra caridade tem uma tradução que eu particularmente gosto muito. É amor. A palavra amor tem vários significados, Amor pode ser o amor erótico, aquele que passa pelo encantamento e pelo jogo do sexo.
Pode ser aquele amor de amigos, aquele amor fraterno, aquele amor que irmana as pessoas. Pode ser esse amor que os cristãos gostam muito de falar, o amor ágape, o amor de Deus, um amor puro, um amor que cria, um amor que sustenta. Mas a caridade não é nenhum desses três tipos de amor. A caridade é o amor misericordioso. É o amor que faz alguém se colocar no lugar de quem está sofrendo e sofrer igual. É o amor que é descrito no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. Deus caridou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, não aquilo que sobrava, não aquilo que não era importante. Pelo contrário, aquilo que era parte dele. Ele tinha, como diz o irmão Orlando, trocentos anjos, arcanjos, mas filho, só um, Jesus. E foi esse que ele entregou, porque ele caridou, ele amou. Percebe que a palavra caridade difere de ágape, de eros, de filéu, de fraterno? Quando nós nos tornamos cristãos, o Espírito Santo quer nos transformar em pessoas caridosas. Pessoas que praticam a beneficência. Pessoas que se importam com o sofrimento do outro. Que se colocam no lugar daquele que tem fome, daquele que está preso, daquele que está doente, daquele que está injustiçado, daquele que está perdido. Não importa se ele é preto, branco, amarelo, vermelho, se ele é alto, magro. Não importa se ele é cristão, ateu, islamita, judeu. Não importa o que ele seja. Ele é humano. O amor caridoso, aquele que é transformado pelo Caritas de Deus, que se torna portador da caridade, que se torna agente da caridade, que se torna caridoso, ele faz isso pelo cachorrinho que caiu no bueiro e ele se esforça para tirar o cachorrinho. Ele tira do seu prato e divide com aquele que não tem e às vezes tira o prato inteiro e dá para aquele outro que também não tem. Ele se preocupa com aquele que não vai aposentar porque há leis injustas que regulam a aposentadoria para aquela pessoa que não vai se aposentar. Ele sofre com aquele que precisa de remédio e não tem. E ele faz tudo para socorrer. Ele não é apenas aquele que socorre dando num momento, mas ele pensa nos momentos seguintes, ele age o tempo inteiro. Então, dentro do texto, o que é que nós lemos? Nós lemos alguém que era um religioso profissional. Alguém que era um mestre profissional. E que tem um encontro com Jesus e quer testar Jesus para desvalorizar Jesus. E ele propõe uma questão para Jesus, revestida de uma imagem de espiritualidade. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, você conhece a lei, você é mestre. Como é que você interpreta a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse, ótimo, você está muito bem, continua, faz isso que você vai ser salvo, não fique preocupado não, você já sabe o caminho. O caminho é amar a Deus e em nome de Deus amar o próximo. Amar o próximo com amor caritas. Porque tem gente que vai achar que é com amor erótico. Vai querer ser de todos, e a igreja está cheia disso, e ter todas, ou não está? Não é amor filéu, que enche casa e vamos fazer um churrascão, e vamos viajar junto, e vamos fazer... Não. Não é amor ágape, que fica de mão levantada, louvando a Deus o tempo todo, não. O amor que te põe porta dentro do céu é o amor caritas. Amar a Deus sobre todas as coisas e manifestar esse amor amando o próximo como a ti mesmo. Jesus diz, faz isso e viverás. Faz isso e serás salvo. Ele ficou desconcertado, porque ele sabia disso, mas não praticava.
Por não praticar, ele quis dar uma desculpa dizendo: quem é o meu próximo? Não faço porque não sei quem é o meu próximo. E aí Jesus, com essa sabedoria singular, diz: um homem foi tomado de assalto, foi agredido e tido pelos assaltantes como morto, deixado à beira do caminho. Passava um sacerdote, a figura mais importante do culto, da celebração a Deus em Israel. Viu aquele morto lá, tido como morto, lembrou-se que não podia pegar num cadáver. Foi embora. Veio um levita. Levita é aquele que trabalhava no templo. As igrejas estão cheias de pessoas que dizem: eu sou levita, eu toco, eu canto. Não é nada, você é só cantor, só tocador. Levita é alguém que se importa com a obra de Deus. Não é alguém que se expõe na obra de Deus. Não é alguém que quer ser artista. É alguém que quer ser servo. E vinha um levita. Também passou de longe. E aí Jesus toca na ferida narcísica do povo judeu daqueles dias. Ele disse: vinha um samaritano. Samaria era uma região dentro de Israel que era habitada por não israelitas, mas que haviam se apropriado da cultura de Israel e se consideravam filhos do Deus de Israel. Isso para o judeu era intragável. Quando Jesus diz isso, ninguém esperava o que Jesus ia dizer que esse samaritano fez. Ele parou o seu cavalo, desceu dele, foi lá ver se aquele homem estava morto mesmo. Ele teve a caridade de imaginar que aquele homem pudesse não estar morto e precisando de ajuda, e ele foi. Ele não pensou se aquele homem tinha dinheiro, se aquele homem era samaritano também, se não era. Era alguém que precisava e que estava ali à beira do caminho, no caminho dele. Então ele vê que aquele homem ainda está vivo, mas percebe que aquele homem não chegará à cidade mais próxima se não for acudido ali. Então ele pega do seu mantimento. Jesus disse que ele pegou azeite e ele pegou vinho. Eu não sou um alquimista, eu não sou um farmacêutico. Eu não conheço as propriedades curativas do azeite e do vinho para falar aqui. Mas na cultura daqueles dias, esse homem tinha esse conhecimento. Percebe que Jesus não fala que passou alguém que pediu a Deus para fazer uma cura milagrosa e botou a mão nele e orou e disse: cura, ó Deus, e Deus curou. Não. Ele usou os recursos que estavam ali disponíveis. Ele usou a vacina que ele tinha naquele momento, no momento que precisava. No momento que precisava. O que ele tinha? Ele tinha vinho e tinha azeite. Ele não ficou dizendo: mas o azeite não funciona, eu não conheço a origem do vinho. Não, ele não fez isso. Ele usou o que precisava e colocou ali. E isso trouxe uma sobrevida para aquele homem. Então ele põe aquele homem no seu cavalo e ele vai a pé, guiando o cavalo com aquele corpo, talvez, não é? Como a gente vê nos filmes de Bang Bang antigos, o corpo assim, jogado em cima do cavalo. Chegou numa hospedaria, hospedou esse homem, chamou o médico, gastou, chamou o dono da hospedaria e disse: ele precisa se recuperar e ele tem que ficar aqui, eu estou deixando um dinheiro, e se esse dinheiro não for suficiente, você sabe, eu volto aqui, eu passo sempre aqui, eu vou pagar a diferença. Jesus disse para aquele que perguntara quem seria o próximo, e disse: quem você acha que foi o próximo? Quem foi que amou esse homem como seu próximo? E aquele mestre, na frente de todo mundo, não podia fugir a uma resposta e disse: eu acho que foi o samaritano. Deu zebra, né? Não foi o favorito sacerdote. Não foi o segundo favorito. Foi aquele que ninguém esperava nada de bom dele. Jesus disse: vai e faz igual o samaritano, e viverás, e serás salvo. Meu querido e minha querida, em nome de Jesus, eu vou te dizer uma coisa: não é hora de nós buscarmos na vaidade religiosa
na nossa religiosidade evangélica, dizendo somos salvos porque somos povo eleito, porque somos meninos dos olhos de Deus. Isso não leva mais a lugar nenhum, porque esse discurso está impregnado de um discurso de ódio que nós temos acompanhado, sobretudo nos últimos 2 anos, de atitudes extremamente violentas que depõem contra a santidade do Deus que nós acreditamos servir. Faça como quem está fazendo diferença. Faça como quem distribui comida, como quem luta pelos pobres, pelos doentes, pelos desassistidos, por aqueles que estão sem remédio, sem médico, sem casa, sem estudo, sem segurança, sem emprego. Seja próximo de quem precisa. Abra a tua despensa, mas antes disso abra o teu coração. Abra a tua carteira, mas antes disso abra a sua mente. Abra a sua Bíblia, mas antes de tudo, abra o seu espírito. Faça como o samaritano. Seja como esse samaritano. E aí eu vou tomar para mim as palavras de Jesus. Fazendo isso, será salvo. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja comigo e com você, hoje e sempre. Amém.